Então vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento. Em primeiro lugar, em agradecimento a Deus, nosso Pai, que é pura sabedoria, paz, complacência para conosco, a Jesus, nosso Mestre, e a toda a pleiade de bons espíritos que estão sempre ao nosso lado. Queremos agradecer, amigos, por não desistirem de nós, por confiarem em nós. Sabemos que é uma batalha que travamos diariamente conosco, mas também sabemos que depende de nós todo esforço, toda a ação necessária para a nossa evolução. Que a paz do Senhor esteja conosco agora e sempre. Muito obrigada. Nós estamos estudando Vinha de Luz. E o que me cabe hoje é o capítulo que se intitula Vê, pois. É uma frase de Jesus que está no Evangelho de Lucas. Disse Jesus: vê, pois, que a luz que há em ti não sejam trevas. Então, o que é luz? Para a Bíblia, luz é tudo que é divino. Jesus é luz. Então, devemos seguir os seus ensinamentos para termos a luz. E o que são trevas? A gente não tem que confundir trevas com escuridão. Trevas, se vocês forem no dicionário, é falta de conhecimento. Então, o que Jesus diz aqui? Vê, pois, a luz que há em ti, que não sejam trevas. Então, ele pede que nós busquemos o conhecimento, porque é através do conhecimento que a gente consegue a nossa evolução. O que é a nossa evolução? É a nossa melhora moral. Só isso. Simples, mas é um caminho que cabe a nós trilhar, ninguém mais. Então, Emmanuel nos alerta para a gente ter muita cautela e olhar a sombra que existe em nós e não nos deixarmos pegar pela cegueira. E eu fiquei pensando em quanto nós somos tentados por essa cegueira que existe aí a todo instante sendo ofertada para nós. Em livros, na televisão, nas conversas. Tudo nos leva para as facilidades, para a fuga do nosso compromisso com a divindade. Quantas vezes nós não preferimos uma festa regada a comida e bebida do que a vir aqui, por exemplo, estudar, conversar, ter uma conversa saudável, útil para o nosso crescimento moral. Nós, espíritas, muitas vezes fazemos essa troca. Num sábado, ao invés de procurar algo que vá engrandecer ao nosso espírito, a gente prefere ir num barzinho. Nada contra, mas são escolhas que nós fazemos e muitas vezes essa escolha nos leva a uma queda. Por quê? Porque está nos distanciando dessa divindade que Emmanuel, que Jesus, na sua frase, pede para todos nós. Então, ele fala que quando nós nos perdemos, o preço somos nós que vamos pagar. Não é ninguém. O que a Rosana faz é compromisso dela. Não tem como colocar a culpa no outro, porque é muito fácil
a gente colocar a culpa no outro. Ah, mas fulano me convidou, fulano me falou. Ok, mas você tem o livre-arbítrio da sua escolha. Ele diz, raciocina, pois, sobre a própria vida. Eu tenho que me preocupar com a minha vida, não com a vida do meu vizinho, do meu filho, do meu marido, seja lá de quem for. Eu não dou conta da minha, como que eu vou conseguir cuidar da vida do outro? Aí eu fui lá no Livro dos Espíritos, porque nós vivemos essa dualidade, né? Luz e trevas são dualidades e elas fazem parte do nosso planeta ainda vivemos mesmo que já em mundo regenerado, é um comecinho, levaremos centenas de anos para a transformação total em regeneração. Vivemos a dualidade. Kardec perguntou aos espíritos como se pode distinguir o bem do mal. E a resposta é muito simples, está lá na questão 630. O bem é tudo que está de acordo com a lei divina. E o mal é tudo que vai em desacordo. É uma resposta óbvia. Depois, na questão 631, ele pergunta se o homem tem meios para distinguir por si mesmo o bem e o mal. E a resposta é mais óbvia ainda. Ele diz que sim, já que cremos em Deus e conhecemos as suas leis, não resta dúvida, nós temos sim a inteligência para discernir tudo isso. E na questão 632, ele fala: o homem que é sujeito a errar não pode enganar-se na apreciação do bem e do mal e crer que fez o bem quando em realidade está fazendo o mal. Aí eles deram a resposta que a gente já sabe, que é aquele primeiro e único mandamento que o espírita fala tanto, mas que nós temos que colocar em prática em todos os momentos, né? Jesus vos disse: vede o que quereríeis que lhe fizessem ou não. Tudo se resume nisso. Assim não vos enganareis. Então é aquela pergunta que a gente faz, né? Eu gostaria que isso fosse feito para mim? Se eu não gostaria, não vai de acordo com a lei de Jesus, com a lei divina. Então eu não devo fazer para ninguém. Devemos, pois, ser cautelosos e analisar a treva que existe em nós. Eu posso dizer por mim, eu ainda tenho muita treva, muita falta de conhecimento, muita ignorância. E cabe a mim ir atrás desse conhecimento para ir transformando a treva que existe em mim em nesgas de luz, né? Para que um dia esse portal se abra. Porque é muito fácil a gente falar: eu não tenho tempo, eu não tenho vontade, eu não gosto. Eu prefiro ouvir. Ok, lembra que a cada um segundo a sua obra, né? Então, quem não vai em busca de nada, a consciência um dia vai cobrar, porque nós temos todas as oportunidades à nossa frente. Eu fui pesquisar e achei muita coisa. A gente tem aqui assunto para conversar 24 horas sobre esse tema. E o que eu achei mais interessante foi no livro Ação e Reação, logo no primeiro capítulo, existe um parágrafo que diz o seguinte: a Terra é valiosa arena de serviço espiritual, assim como um filtro em que a alma se purifica, pouco a pouco no curso dos milênios, acendrando qualidades divinas para a ascensão à glória celeste. Por isso, há que sustentar a luz do amor e do conhecimento. A luz do amor e do conhecimento. Dissipar as trevas, que é a busca pelo conhecimento. E o amor é a lei maior.
Deus é amor. Tudo no nosso planeta, em todo o universo, conhecido e desconhecido, só existe uma palavra. É o amor com A maiúsculo. Como é necessário manter o remédio no foco da enfermidade. Ou seja, nós temos que praticar o amor e o conhecimento diariamente, como tomamos uma medicação. Então, eu tomo todo dia uma medicação. Eu tenho que cultivar o amor e o conhecimento com o mesmo cuidado que eu tomo essa medicação. Aliás, eu diria que é muito melhor essa medicação divina, porque ela está me dando a moral que eu preciso para a minha evolução. O remédio, talvez amanhã eu não precise mais dele, mas o amor e o conhecimento são eternos. Depois, no capítulo 2, está escrito o seguinte: nossa consciência reflete a treva ou a luz de nossas criações individuais. Né? O que quer dizer isso? Sou eu que vou dizer se eu tenho a luz ou a treva em mim. É a minha consciência e é ela que vai me cobrar amanhã ou depois que eu desencarnar. A luz, aclarando-nos a visão, descortina-nos a estrada. A treva, enceguecendo-nos, ou seja, nos cegando, aguilhou-nos ao cárcere de nossos erros. A nossa consciência um dia vai cobrar os nossos acertos e os nossos erros, não tem saída. O espírito, em harmonia com os desígnios superiores, descortina o horizonte próximo e caminha, corajoso e sereno. E é verdade, quando nós conhecemos e praticamos, pelo menos tentamos praticar a lei divina, o fardo fica leve, como disse Jesus. Por mais difícil que esteja sendo a nossa caminhada, a gente encontra força. Por quê? Porque a gente sabe que Deus é Pai, que está tudo certo nos desígnios dele. Então, a gente encontra resignação, encontra fé, confiança. Agora, quando nós vamos contra as leis divinas, a gente reclama, pragueja, nada está bom, fica infeliz. É o oposto. Então, eu só vejo coisas boas em seguir esses ensinamentos. Caminhamos para adiante, a fim de superá-lo, porque nós sabemos das nossas provas. E caminhando a gente vai para a superação. Aquele que abusa, no entanto, aquele que abusa da vontade e da razão, quebrando a corrente das bênçãos divinas, modela a sombra em torno de si mesmo. Então, aquele que não busca esse conhecimento divino, ele vai afundando cada vez mais, porque ele não tem essa confiança no amanhã, insulando-se em pesadelos aflitivos, incapaz de seguir à frente. Ele fica parado, não há evolução. Definindo assim a posição que nos é peculiar, somos almas entre a luz das aspirações sublimes e o nevoeiro dos débitos escabrosos, para quem a reencarnação, como recomeço de aprendizado, é concessão da bondade excelsa que nos cabe aproveitar. É muito importante isso, que nos cabe aproveitar. Está aí. Então, nós temos que aproveitar no resgate imprescindível. Vocês já pensaram que somos reencarnacionistas? Quantas encarnações nós já tivemos? Centenas, milhares, centenas só no planeta Terra. Quantos aprendizados e quantas dificuldades nós já passamos, quantos débitos nós já contraímos durante a nossa caminhada.
esses débitos estão em nós. E nós vamos ter que resgatá-los. Então, tudo que nos acontece hoje, que seja voltado sim para essa recuperação desse tempo passado sem culpa. Já foi. Mas que nós devemos sim recuperar isso. E hoje, mais do que ontem, nós estamos tendo essa oportunidade. Nós estamos aqui hoje. Nós temos essa crença na eternidade da vida. Nós temos a confiança na divindade. Nós temos o Espiritismo que nos dá o alento e a base necessária para a continuidade da nossa caminhada. Então, eu penso que eu tenho a faca e o queijo na mão. Basta que eu me disponha a agir, a praticar tudo isso que me é ofertado. Em nosso lar tem um capítulo 44 que se chama As Trevas. E Lísias fala para André Luiz: cada criatura viverá daquilo que cultiva. É isso que ação e reação também falou para a gente. No mesmo livro, no capítulo 47, que se intitula O Retorno de Laura, a dona Laura ia voltar, ela ia ter uma nova encarnação e ela estava preocupada. E ela fala uma coisa muito importante, logo no comecinho da fala dela. Nossa zona mental é campo de batalha incessante. É preciso aniquilar o mal e a treva dentro de nós mesmos. Vejam bem, ela faz a separação entre mal e treva. São duas coisas diferentes. O mal é a maldade e a treva é a falta de conhecimento. Então, ela diz que nós precisamos aniquilar o mal e a treva dentro de nós mesmos, surpreendê-los no reduto a que se recolhem, sem lhes dar a importância que exigem. O mal e a ignorância exigem, sim, tempo nosso, porque eles ficam felizes quando a gente fica estagnado. Eles não querem que a gente se mova. Para eles, tá bom assim. Então, a gente tem que fazer essa luta. Muitas vezes, a gente se vê meio perdido, desorientado, sem forças, mas cabe a nós ir em busca desse conhecimento e da ação que a gente precisa. E como não existe acaso, eu estou estudando às sextas-feiras um livro que estamos justamente estudando sobre o amor e o conhecimento. E nesse livro é muito bem explicado que nós temos todos os recursos necessários para a gente caminhar adiante. Que nós temos recursos inatos, ou seja, aqueles que vêm conosco de outras encarnações, são aquisições nossas, e os recursos latentes. Os recursos latentes são aqueles que também estão com a gente, mas a gente ainda não descobriu. Lembra que Jesus falou: vós sois deuses, podeis isso e muito mais? Ele falou no presente, ele não falou no futuro. Se ele disse que vós sois deuses, podeis isso e muito mais, é que nós temos sim a capacidade de tudo isso e muito mais do que o que ele fez. Então, quais são os recursos e os potenciais que nós temos? Eles estão todos ancorados em nós. Quais são eles? Vontade consciente. Nós temos a consciência hoje e nós temos a vontade. A gente só tem que pôr em prática. Entusiasmo. Nós precisamos de entusiasmo para a vida, porque sem entusiasmo a gente fica parado no lugar, não queremos fazer nada. Precisamos de perseverança. Nós vivemos um eterno cair e levantar, cair e levantar.
a gente tem que ser perseverante na nossa caminhada. A partir do momento que nós sabemos o que é correto, nós temos que perseverar nesse bem, até que a gente consiga vencê-lo. Humildade, temos que ser humildes. Jesus já falou lá, né? Felizes, bem-aventurados os mansos e humildes, porque deles será o céu. Honestos, em primeiro lugar, honestos conosco, admitir as nossas dificuldades e ir tentando aos poucos, superando. Não adianta eu querer me enganar. Eu tenho que ser honesta. Ainda tenho dificuldade, mas com entusiasmo, perseverança, humildade, eu vou conseguir superar. Disciplina, que é o que falta muito para a gente, né? A gente troca, eu dou risada aqui. É facinho trocar um curso de quarta-feira à noite para quem gosta de futebol. Né? Ah, não, hoje eu não faço, porque hoje meu time vai jogar. Né? Então, a gente tem que ter disciplina. Tudo é disciplina. Quem vem às segundas-feiras, né? Aparece um monte de coisa. Ah, hoje está chovendo, hoje está frio. Cadê a disciplina? Nós precisamos de disciplina. Esforço bem direcionado. Não adianta eu me esforçar e ir toda quarta-feira à noite para o barzinho. Eu tenho que me esforçar toda quarta-feira à noite para ir para o meu estudo. É isso que eu preciso. Acúmulo de conhecimento, aí a gente entra no que o capítulo trouxe da treva. Então, o conhecimento, ele é cumulativo. Eu trago de outras vidas, eu tenho o meu conhecimento adquirido desta vida, não só espírita, isso abrange todo conhecimento é evolutivo, e eu tenho que continuar buscando, porque só sei que nada sei, né? Já ensinou Sócrates. Então, eu vou ad eternum. E a vivência, porque a vivência me traz o conhecimento do que fazer e não fazer. Olha, não posso mais fazer aquilo porque não foi bom para mim. Eu já passei por aquilo. Eu sei que não é um bem. Então, eu tenho essa prática da vivência, principalmente eu com a minha idade, né? Eu já aprendi, já levei alguns tombos que eu tenho que levar para a minha vivência pessoal e não repetir. Então, o que cabe a nós, dentro de tudo isso que nós temos dentro de nós, mas que nós só temos que colocar em prática? Uma pauta iluminativa, ou seja, saber escolher. Eu vou escolher algo que me acrescenta, que está de acordo com a lei divina, ou eu vou trocar por algo que vai aos poucos me destruir? Eu vou para o barzinho beber com os amigos, ou eu vou estudar um livro de Joana de Ângeles? Qual é a minha pauta iluminativa? Sou eu que vou escolher. Ninguém vai escolher por mim. Temos que ser dedicada e comprometida. Então, se eu assumir aquele compromisso, toda quarta-feira à noite, bem ou mal, eu me proponho a fazer aquilo. Eu não posso arrumar desculpas. Ah, só hoje eu não vou fazer. Já perdi conteúdo. Né? Aí eu que vou correr atrás do prejuízo. Ninguém tem culpa. Tenho que ter serenidade e tenho que ter fidelidade. Fidelidade a quem? Fidelidade vem da fé, derivada, né, da palavra fidelidade, e nós só devemos ter fidelidade a um único ser, a uma única consciência, que é Deus. Então, eu devo ser fiel a Deus, às leis divinas que a gente viu lá atrás, no começo do capítulo, que Emmanuel pede para a gente. Então, nós temos que saber que o amor é a lei. O amor é a lei maior. E o conhecimento é a continuação desse amor.
porque só através do conhecimento nós vamos conseguir aprimorar esse amor e um dia chegar no amor com A maiúsculo, porque hoje nós vivemos o A com minúsculo, é o amorzinho, né? Eu amo meus filhos, eles não são meus. Eu amo meus amigos, eles não são meus. Então eu tenho que transformar esse amor minúsculo em maiúsculo, amar como Jesus nos amou e como Deus espera que a gente pratique. Somos capazes? Somos. Só depende de nós. A caminhada é longa? É muito longa. Nós vamos conseguir? Com certeza. Cada um no seu tempo, cada um no seu momento. Porém, não podemos ficar parados, arrumando desculpas, que é muito fácil a gente arrumar desculpa, e caminhar em busca dessa dissipação da treva que existe em nós. E cada um busca essa dissipação, esse abrir de sol, a sua forma, a sua maneira. Uns é lendo, conversando, estudando, desde que sejam práticas iluminativas. E tem uma frase que eu gosto muito, que é de um autor de um livro que eu estudo, que ele fala o seguinte: ninguém ama o que não respeita, e ninguém respeita o que não conhece. Então, para que a gente consiga respeitar essa lei com L maiúsculo, cabe a nós a busca pelo conhecimento. Então, que a gente tenha fé, perseverança, para continuar nessa busca desse amor com A maiúsculo e desse conhecimento, dessa dissipação da treva que existe em todos nós. Todos nós ainda temos, mas depende de nós, sem colocar a culpa no outro, sem arrumar desculpas. E aos poucos que a gente consiga iluminar cada dia mais os nossos passos e as nossas ações. É isso que Emmanuel nos ensina, que Jesus nos trouxe, que a gente consiga perseverar nessa caminhada. Então vamos encerrar a nossa conversa de hoje, agradecendo novamente a Deus, a Jesus e a todos os espíritos que nos amparam e protegem de forma tão grandiosa que não temos noção de tudo que é feito por nós. Que tenhamos a força e a coragem de enfrentar mais este desafio, na certeza de que é para o nosso crescimento, para a nossa evolução, e que amanhã, com certeza, nos sentiremos mais felizes por termos aceitado esse convite que Jesus nos fez mais uma vez. Gratidão a tudo e a todos, ao centro que nos acolhe e recebe com tanto amor, e a todos os nossos amigos. Que assim seja.